Cai o número de municípios paranaenses com epidemia de dengue. Alunos de Escola Estadual de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, estão sem professores para algumas matérias. O jeito é não fazer nada nos horários vagos. Professores da rede pública fazem manifestação em Curitiba. O valor do etanol deve cair nos próximos dias. Está no ar o Wikinews deste domingo, 28 de abril de 2013. Uma boa tarde para você. Boa tarde. 2 a cada 10 bebês nascem através de parto normal, mas a recomendação da Organização Mundial da Saúde, a OMS, é exatamente ao contrário. Hoje, o Brasil é o segundo país do mundo que mais realiza partos cesáreos. Na rede privada, o número chega a preocupar. A maioria das mulheres quer comodidade e teme sentir dor. A marcação de cirurgia, que deveria ser exceção, acaba virando regra. Ágata nasceu cheia de saúde, com quase 3 quilos. A mãe tem orgulho de dizer que ela e os outros 2 filhos vieram ao mundo todos por parto normal. A estabilidade é muito melhor, o corpo volta ao normal mais rápido, a criança é mais fácil para você cuidar, bem melhor que uma cesárea, né? Sem contar a dor, que a dor você passa na hora, depois você está tranquila. Ao contrário da Daniele, muitas mulheres têm preferido agendar com antecedência o dia e a hora do nascimento do bebê. O número de cesarianas feitas no Brasil preocupa. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, de 2000 a 2010, quase 44% dos partos foram cesarianas. O país já é o segundo no mundo que mais realiza esse tipo de intervenção cirúrgica. O recomendado pela OMS é que esse índice seja de no máximo 15%. Na rede privada, quase 80% dos partos são por cesáreas. Muitos médicos indicam a cirurgia pela facilidade, já que não precisam estar à disposição da paciente 24 horas por dia. Segundo o coordenador do programa Mãe Curitibana, que presta atendimento pelo SUS às gestantes, muitas mulheres também têm medo de fazer o parto normal. A cesariana traria uma falsa sensação de segurança e praticidade. O paciente tem muito medo da dor, né? Existe essa história, então por isso que a gente está tentando mudar isso. A cesárea é indicada somente nos casos de gestação de risco, quando o bebê é muito grande ou quando a gestante apresenta hemorragia, hipertensão, diabetes ou distúrbios na tireoide. As mamães que escolhem o método natural estabelecem um vínculo com o bebê logo nos primeiros minutos de vida. Além disso, o risco de ter uma infecção é quase nulo. Menos risco de infecção. Isso que é o fator mais importante comparado à cesariana, às vezes até 10 vezes menos risco de infecção. O relacionamento ou a interação mãe-bebê, pele a pele é imediato. Né? Todos os hospitais estão preparados para isso, para que seja estimulado o aleitamento já na sala de parto. Tá? O útero ele volta mais rápido, então sendo menor o risco de hemorragias. Riscos de dores no pós-parto é bem menor comparado à cesariana. O uso, principalmente de internamento hospitalar. O número de municípios paranaenses com epidemia de dengue caiu. 15 cidades saíram da lista. Das 78 cidades que já enfrentaram epidemia neste ano, 39 não registraram mais nenhum caso. De agosto de 2012 até agora, o Paraná já confirmou mais de 27 mil doentes. 106 evoluíram para a forma grave da dengue e 12 pessoas morreram. Em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, as aulas de inglês foram suspensas. Os alunos até vão para a escola, mas a aula sempre é adiada por falta de professor. A notícia se repete todos os anos. Faltam professores nas escolas estaduais. Na Padre Arnaldo Jansen, em São José dos Pinhais, alunos e pais denunciam a falta de professor, principalmente de inglês. Desde quando que não tem aula? Desde o começo das aulas. Nunca teve aula de inglês esse ano? A pedagoga está passando tarefa, mas
Não está tendo, com o professor não. Sou mãe de uma aluna do 6º ano. A senhora confirma que falta professores na escola? Sim, falta. Ela tem bastante aula vaga durante a semana. Aula de quê? Aula de português. Eu fui reclamar e eles falaram que falta professor mesmo no colégio. O problema de falta de professor sempre existiu, não é de agora. Alguma matéria específica, a falta de professores? Não, específica não, mas eles chegam a ficar assim 2, 3 meses sem, geralmente português, educação física. O ano passado, ciências, eles ficaram quase 3 meses. Então, isso aí prejudica muito os alunos, porque você coloca teu filho aqui, você quer que ele estude, né? Não que ele fique em aula vaga, sem fazer nada. Está sempre faltando. Às vezes eles têm 1 ou 2 aulas no período principalmente no período da tarde. Eu falei com a direção da escola, me informou que realmente estão faltando 2 aulas de inglês por semana. É que não tem professores interessados pelo PSS. É o processo seletivo simplificado que paga em média R$10 por aula. Em nota oficial, a regional da Secretaria de Estado da Educação informou que a professora que dava aula de inglês entrou em licença médica. A secretaria está com edital aberto para a contratação de um professor substituto. O valor da hora-aula gira em torno de R$12. Falando em educação, esta foi uma semana de paralisação de professores da rede estadual de ensino. 15 mil professores de Curitiba e região metropolitana cruzaram os braços pedindo melhores condições de trabalho. Mais de 1.000 professores participaram da mobilização em Curitiba. Eles fizeram um cortejo fúnebre em direção à sede do governo do estado, simbolizando uma das reivindicações, a reestruturação do sistema de assistência à saúde dos servidores públicos. Esse modelo de atendimento à saúde que, como eu digo, há 15 anos não atende os servidores públicos do estado do Paraná. A nossa categoria está adoentada, precisa de condições de trabalho, está na Constituição do estado que o governo tem que atender os servidores de forma especial e por isso nós reivindicamos. Este modelo não nos atende, por isso enterramos este modelo, já temos uma proposta debatida com o governo e queremos que o governo implemente, por isso esse tema central hoje na nossa mobilização. Os docentes também exigem o cumprimento do piso salarial nacional de R$ 1.560 e o pagamento da data base com reajuste mínimo de 12%. Além disso, a categoria quer que sejam aprovados 2 projetos de lei complementar que já tramitam na Assembleia Legislativa e regulamentam o plano de carreira e os 33% de carga horária para a hora atividade. Em todo o Paraná, cerca de 80 mil professores e funcionários aderiram à paralisação. 1.300.000 estudantes da rede estadual de ensino ficaram sem aulas. Nós faremos mobilizações permanentes, mês a mês, até que se resolva este item que é tão importante para a educação no estado. O governo pretende assinar nos próximos dias um convênio com o Hospital Evangélico para melhorar as condições de atendimento médico dos professores. E veja a seguir, preço do etanol poderá ficar mais barato nos próximos dias por causa da super safra deste ano. Os paranaenses podem comemorar por antecipação. O valor do etanol deve cair no Paraná. A estimativa do setor é que a produção de cana-de-açúcar deve ser uma das maiores dos últimos 5 anos aqui no Paraná. Com isto, haverá a produção média de 25 bilhões de litros de etanol, praticamente o dobro do ano passado. Nas últimas 2 semanas, o preço do etanol subiu 9%. Os postos de Curitiba já repassaram parte desse valor ao consumidor final. Neste aqui, o litro do combustível está 10 centavos mais caro. Na hora de abastecer, quem tem carro flex opta pela gasolina. Eu normalmente uso gasolina mesmo, não estou fazendo essa relação não. Pela média que a gente faz, né, aquela conta lá, não está dando resultado. Não está compensando. Tá caro, né? A tributação em cima do combustível é muito alta, né? Apesar de ter reduzido a CID aí, não está adiantando muita coisa, né? Então acaba pesando no bolso.
Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Paraná, o reajuste é o reflexo das chuvas, que prejudicaram a colheita da cana. Nos próximos 15 dias, tem início a nova safra, que deve ser a maior dos últimos 5 anos. Isso, logicamente, deve se descomplicar nos próximos dias, fazendo com que esse produto possa ir para as usinas e comece justamente a produção da nova safra. A desoneração do setor de etanol, anunciado pela presidente Dilma Rousseff, deve fazer o preço do álcool cair ainda mais. A expectativa é de que o valor fique até 15% menor. Isso pode dar um impacto já de 12 centavos por litro. E com a entrada da nova safra, fazendo com que nós tenhamos aí um aumento de oferta, a possibilidade justamente de nós termos aí mais uma queda em cima dos valores que estão sendo colocados hoje para o mercado, a gente consiga ter uma redução, o álcool custando cerca aí de 60% do valor da gasolina. Outra medida adotada pelo governo federal para tornar o álcool mais competitivo é o aumento da mistura do etanol na gasolina. A partir de 1º de maio, a quantia vai passar dos atuais 20% para 25%. A intenção é impulsionar a produção do álcool em todo o país. Na verdade, isso é um prêmio, né, que o setor sucroalcooleiro está ganhando do governo federal, fazendo com que haja uma produção garantida sendo desovada justamente pela forma compulsória que é colocada justamente na gasolina. O setor sucroalcooleiro ele possa ser remunerado de uma forma com que ele contemple os seus custos e coloque o etanol hidratado num preço mais competitivo e fazendo com que haja uma desoneração da própria Petrobras, que tem sofrido sucessivos prejuízos em função da importação de gasolina. Relatório da Comissão de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado coloca em xeque as pretensões paranaenses de ter melhorias no sistema de infraestrutura de Curitiba. O relatório aponta diversos atrasos em cronogramas e pagamentos deixaram de ser efetuados. Com isto, algumas empreiteiras abandonaram os canteiros de obras. Obras como a do corredor aeroporto rodoferroviária, da requalificação da rodoferroviária e seus acessos, do sistema integrado e monitoramento metropolitano da Avenida Salgado Filho e da extensão da linha Verde Sul estariam comprometidas. Os fabricantes de sal terão que reduzir o teor de iodo no sal de cozinha. A medida da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem como meta reduzir a ingestão de iodo do consumidor brasileiro. A medida também reduzirá doenças graves, como o hipertireoidismo. Uma colher rasa de chá. Essa é a quantia ideal de sal que deve ser consumida diariamente, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mas será que, na prática, os brasileiros prestam atenção nisso? Você tem ideia de quanto de sal você consome por dia? Não tenho ideia. Eu acho que todos os produtos têm sal, né? Tem sódio, então a gente come muitas coisas sem saber se tem o sal. Mas eu acho que é uma quantidade razoável. Tem ideia de quanto de sal tem nessa coxinha, por exemplo? Não tenho ideia. Realmente a gente não calcula, né? Não tem como calcular. O descuido com a alimentação é tanto que o país se tornou um dos maiores consumidores de sal do mundo. No Brasil, cada pessoa ingere cerca de 8 gramas de sal por dia, o dobro do recomendado. O excesso de sal na dieta é uma das principais causas de doenças cardiovasculares. Além disso, o sal contém o iodo, que em grande quantidade gera distúrbios na tireoide. Foi por isso que a Anvisa decidiu reduzir a adição da substância no quilo do sal. Hoje, um pacote como esse tem de 20 a 60 miligramas de iodo. Nos próximos meses, a quantia vai diminuir e ficar entre 15 e 45 miligramas. Essa médica endocrinologista desaprova a medida. Para ela, o que precisa mudar são os hábitos da população. O que está se fazendo é a adaptação da quantidade de iodo a uma quantidade errada que o brasileiro vem consumindo de sal, quase o dobro do recomendado. Então, o melhor é que se estimulasse a redução do consumo de sal na dieta e não a redução da iodação do sal. Quem já tem o costume de comer menos sal precisa ficar atento. Poderá ter carência de iodo no organismo.
E isso também traz prejuízos. A falta de iodo pode trazer muitas complicações à saúde, além do hipotireoidismo e do bócio, que é o aumento do volume da tireoide, pode levar à formação de nódulos, pode levar também a problemas muito sérios nos filhos das mães que tiveram deficiência de iodo na gestação. Então, em graus mais leves, pode comprometer a inteligência, o crescimento. Em casos mais sérios, pode levar até ao retardo mental e a surdomudez. Os fabricantes terão 90 dias para se adequarem à determinação da Anvisa. E daqui a pouco, alimentos orgânicos são cada vez mais usados pelos paranaenses, até mesmo na merenda escolar. O Paraná triplicou a quantidade de escolas que oferecem alimentos orgânicos na merenda escolar. A ideia é estimular pequenas propriedades a investirem mais no produto, garantindo uma alimentação mais saudável aos alunos. No ano passado, 440 escolas em 68 municípios paranaenses já contavam com os produtos orgânicos no Programa Nutricional das Crianças. A garantia de comer alimentos sem agrotóxicos é a principal vantagem destes produtos. Curitiba, região metropolitana e litoral tem mais de 300 produtores que plantam sem produtos químicos. A produção orgânica ela aumenta em torno de 25% a 30% ao ano, né? Isso tanto na área de consumidores quanto na área da produção. Então são mais agricultores familiares produzindo orgânico agroecológico, como também mais consumidores buscando os produtos sem veneno, sem adubo, sem nenhum problema com o meio ambiente. A maioria da população relaciona produtos orgânicos com frutas e verduras, mas tem também aqueles derivados de animais, como, por exemplo, o queijo, o próprio leite, manteiga. E tem também a carne. O seu Eduardo é um produtor de frango orgânico lá em Tijucas do Sul. Como é que faz para ter a galinha orgânica, seu Eduardo? Bom, o pintinho é o pintinho de um dia, pintinho convencional, a legislação permite. Daí ele ganha o farelo orgânico, que vem da bioorgânica, o milho orgânico, que vem da rede Ecovida, de vários produtores, produzidos sem agrotóxico. Como a carne de frango, outros produtos podem ser mais caros que o mercado comum, mas a população está preferindo pagar mais pela garantia de consumir alimentos mais saudáveis, sem agrotóxicos. Eu sempre comprei, há muitos anos que eu compro aqui. Eu acho que, por conhecer um pouco a procedência, eu dou preferência para os orgânicos. Não vejo muita diferença de preço. Porque não tem agrotóxico e eu acredito que evite muitas doenças, como câncer, que a gente ouve falar que é provocado pela quantidade de veneno que é usado. Eu acho que até o sabor do alimento, ele é bem melhor, né? Você sente um prazer muito maior em estar comendo um alimento que você sabe que não vai fazer mal para a tua saúde e, ao mesmo tempo, o sabor é muito melhor. Os orgânicos no Paraná somam mais de 140 mil toneladas por ano. A produção é repassada para a merenda escolar da rede estadual e nas feiras como esta em Curitiba. São 11 na capital, em locais alternados de maior movimento. O consumo dos orgânicos está aumentando e os consumidores fundaram uma associação para divulgar os benefícios, principalmente a saúde, desses alimentos sem veneno. Nas barracas de feira existe um selo, né, que identifica aquela barraca como um produtor orgânico. No caso, se o consumidor for adquirir esses produtos no supermercado, o consumidor tem que atentar para esse selo que está fixado no próprio produto. 9 pessoas foram presas e 23 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 6 cidades paranaenses na Operação Fênix. A ação foi para buscar provas contra um grupo que criava empresas de fachada para aplicar golpes. Todos os presos estão sendo denunciados por falsidade ideológica, estelionato, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Contrabandistas de cigarro foram presos esta semana no Paraná.
A ação da Polícia Federal identificou entre os envolvidos 2 assessores de um deputado estadual do Paraná, além de policiais militares da região noroeste do estado. Policiais militares, civis e federais e auditores da Receita Federal estariam envolvidos num esquema de facilitação de contrabando de mercadorias, principalmente de cigarros trazidos do Paraguai. Essa quadrilha agia facilitando a entrada e o trânsito de mercadorias contrabandeadas, principalmente cigarros, no estado do Paraná, colocando policiais, principalmente policiais militares, em postos-chave para que essa facilitação tivesse o seu trâmite de maneira tranquila, ou seja, que os veículos pudessem trafegar carregados de contrabando sem que fossem incomodados pela fiscalização, e quando se sentiram ameaçados ou se sentiam ameaçados pela modificação, pela troca de comando, eles, através de influência política, tentavam influenciar nessas nomeações e nessas trocas de comando. As investigações iniciaram em 2010. A Polícia Federal descobriu que a organização criminosa era liderada por 2 assessores de um deputado estadual do Paraná e por oficiais da Polícia Militar que ocupam cargos importantes na corporação. Os nomes dos acusados não foram divulgados. O processo corre em segredo de justiça. Ainda não se sabe quanto a quadrilha lucrava com o contrabando, mas a Polícia Federal apurou que o dinheiro era lavado com a exploração de jogos de azar em Santa Catarina. Em Santa Catarina nós percebemos que era lavagem de dinheiro através de jogos ilegais, e no Rio Grande do Sul, possivelmente parte do material contrabandeado era encaminhado ao Rio Grande do Sul. Em escutas telefônicas feitas na investigação, o nome do comandante da Polícia Militar do Paraná chega a ser citado. Ele seria um empecilho para as atividades ilícitas da quadrilha, que tentava, através do tráfico de influência, retirá-lo do cargo. O meu trabalho é apenas aplicar o que a lei determina. Só que muitas vezes isso acaba tendo, por setores envolvidos com criminalidade, uma reação adversa. O Paraná ele é um corredor para o tráfico de drogas, para o contrabando de armas, para o descaminho, para uma série de crimes. As instituições são formadas por homens e, portanto, falíveis, mas considerando aí o tamanho do contingente da tropa da Polícia Militar, isso é um número muito insignificante em relação proporcional ao bom trabalho que ela faz. Nossa equipe de reportagem conversou com o deputado estadual Valdir Pugliese, do PMDB, que confirmou que um de seus funcionários teve que prestar esclarecimentos e entregar documentos à Polícia Federal. O assessor Elielton Maier é acusado de ser um dos líderes do esquema. Ele trabalha no gabinete do parlamentar há mais de 10 anos. Fui apanhado de surpresa, como todo o gabinete, né? As pessoas ficaram totalmente surpreendidas. Esse funcionário é de confiança do deputado. É aquilo que eu falei, se alguém trabalha aqui, teoricamente todos são de confiança. – 50% das mortes registradas em Curitiba são por atropelamento. Os dados fazem parte de um mapeamento da Secretaria de Trânsito que verificou os pontos mais críticos e fez uma constatação séria. Tanto motoristas quanto pedestres são responsáveis pela grande parte dos acidentes por imprudência. A pressa é inimiga do trânsito. A falta de paciência para esperar o sinal abrir faz com que muitas pessoas coloquem a vida em risco. Cenas como essas se tornaram comuns nas vias públicas da capital paranaense. Não tem medo de atravessar essa rua aqui, o sinal quase fechando? Tenho, morro de medo daqui, mas não tem outro jeito. Aí dá uma corridinha para tentar não ser atropelado. Quando abre aqui, fecha aqui, complicado. E não tem paciência de esperar ficar verde? Não, não tenho. Tem gente que nem sequer medo tem. Não tem medo de atravessar com o sinal vermelho? Nem vi. Se por um lado tem pedestre bem distraído, tem também motorista que não respeita a sinalização e quando o assunto é atropelamento, um coloca a culpa no outro. Eu acho que devia ter mais atenção do pedestre. Porque você veja, o corpo da gente é mais frágil do que um carro. Então, eu acho que o pedestre, eu como pedestre, me cuido mais na rua, né? Porque olha a quantidade de carro, de ônibus e esse estresse do dia a dia, todo mundo atrasado, correndo. Até o pedestre, às vezes não atravessa na faixa. É perigoso. Eu acho que os motoristas. Por quê? Eles não respeitam a sinalização, né? São todos apressados. Tá bem complicado no trânsito de Curitiba.
A imprudência dos pedestres e dos motoristas curitibanos tem gerado números que assustam. Somente no primeiro semestre do ano passado, 144 pessoas morreram em acidentes de trânsito. Quase a metade desse total foram vítimas de atropelamento. Foi por isso que a Prefeitura decidiu analisar vários cruzamentos onde o trânsito é mais violento. Segundo o coordenador do projeto, nos primeiros meses de pesquisa já foi possível observar o comportamento irresponsável, tanto dos pedestres quanto dos motoristas. Você tem vários fatores de risco. Por exemplo, o condutor tem o fator de risco do excesso de velocidade, do consumo de álcool, né, e o desrespeito à sinalização. No caso do pedestre, também tem o consumo de álcool, como sendo um fator de risco bastante complexo. O desrespeito e o ato inseguro, ou seja, muitas vezes colocar um fone de ouvido ou falando ao celular, o pedestre tem atravessado a rua e muitas vezes sendo atropelado. E além disso, eu tenho o transitar em locais seguros, em locais inseguros. Por exemplo, você tem um local com uma faixa de pedestres, com um semáforo, com um tempo adequado, e o pedestre atravessa longe desse local, muitas vezes em local totalmente inseguro, causando situações extremamente graves. Tudo o que é constatado vai servir como base para ações educativas. A meta é, nos próximos 8 anos, reduzir em 50% o número de mortes no trânsito. Esse projeto visa a redução dos 50% de mortes no trânsito no período de 2010 até 2020. Com base nesses levantamentos que têm sido feitos pela Comissão de Análise de Acidentes, nós detectamos que o atropelamento hoje é um grande fator de mortes no trânsito. E dentre esses, inclusive, o próprio pedestre idoso, que hoje responde aproximadamente por 40% das mortes no trânsito. As temperaturas sobem em todo o Paraná, mas pode chover nas regiões oeste, centro e norte do estado. Em Curitiba, a previsão é de sol máxima de 25 graus. No litoral, sol entre nuvens e temperatura máxima de 26 graus. Deve chover em Guaíra, mas faz calor, 27 graus. Em Jacarezinho, a máxima não passará de 25 graus. Está chegando ao fim o Week News de hoje. Domingo tem mais, a gente te espera aqui às 2h30 da tarde. Uma boa tarde para você e uma excelente semana. Até lá.